Vamos lá, vamos pelo assunto do ouvinte aqui agora. Na semana passada, o Edivaldo Magro fez algo aqui nessa bancada que me deixou assim intrigado. Ele usou a expressão hospital de campanha para uma estrutura que a prefeitura está fazendo lá ao lado da UPA Zona Sul. E ontem a prefeitura divulgou que essa estrutura já está aí com aproximadamente 70% pronta. Já esse complexo está sendo erguido ao lado da UPA Zona Sul, como eu acabei de falar. Essa unidade é para ampliar e reforçar o atendimento a pacientes com coronavírus. A previsão é que a montagem seja concluída até o final de semana e por lá serão 20 novos leitos de enfermaria em funcionamento. Aí a minha pergunta aqui, por conta da repercussão de tudo que tem acontecido em Maringá, afinal de contas, essa estrutura nova que está sendo levantada lá é ou não um hospital de campanha? Por que a gente faz essa pergunta? Porque o tempo todo aqui em Maringá, a gente falou que a cidade não precisava desse tipo de estrutura, porque nós temos espaço de sobra na Universidade Estadual de Maringá, nas dependências do hospital universitário, para a implantação de algo não provisório, mas de uma estrutura permanente para atendimento à saúde. Então, seria feito um investimento e depois essa obra continuaria, não seria toda desmontada, como é o caso de uma estrutura como essa que está sendo montada na UPA Zona Sul. Então, eu começo com você, Edivaldo, já que você levantou a lebre. Aquilo é um hospital de campanha? Não é? E por que a gente bateu tanto na tecla que Maringá não precisava e agora está sendo montada essa estrutura depois que a gente aplicou aí um monte de vacinas? Depois a gente vai entrar no assunto das vacinas. Pois é, Paulo, não foi chamado inicialmente de hospital de campanha e continua não sendo chamado, definido como tal. É uma estrutura inicialmente de triagem, agora virou uma estrutura mais completa, pelo que eu estou entendendo. Concordo com você que há outra estrutura. Nós chegamos em algum momento lá atrás a preparar inclusive CMEIs. Havia uma possibilidade de alguns CMEIs ser adaptado, uma vez que nós temos uma vasta estrutura de escolas municipais e centros de educação infantil, com alguma capacidade, obviamente, vamos deixar claro que é preciso criar um ambiente, um cenário adequado para que você coloque pacientes com Covid. Então, eu acho que isso demonstra duas coisas. Eu acho que o gestor público está preocupado, né? Está criando a infraestrutura, finalmente, uma infraestrutura mais robusta para fazer esse atendimento. E nós vamos entrar daqui a pouco, talvez, nessa questão da vacina, que está acontecendo um fenômeno muito curioso, né? Quer dizer, a gente vacina muito e os números continuam subindo. Repete-se um fenômeno que está acontecendo lá em alguns países, se eu não me engano, Uruguai e Paraguai estão vivendo essa mesma situação. Então, sim, eu acho que deve, sim, entender que nós estamos enfrentando num nível agora um pouquinho mais robusto o problema da saúde. E lembrando, viu, Paulo, que quando você reforça a estrutura, você começa a atender os municípios da região, como sempre a gente atendeu. E aí a gente volta àquela discussão de fim de semana, que Maringá fechou, os municípios da região não fecharam. Conclusão, nós inevitavelmente vamos ter um aumento de casos nos próximos dias, que já era uma tendência que já vinha sendo demonstrada. Agora, independente do tipo de definição que se dê àquela estrutura, Paulo, hospital de campanha, um centro de triagem, ou seja lá o que for, isso demonstra que a gente está investindo na robustez da infraestrutura, já prevendo, porque os dados da administração devem ser muito mais completos, já sabe que a situação tende a piorar. Ou, pelo menos, criar uma situação um pouquinho mais de tranquilidade diante do aumento de casos. Então, independente, eu volto a insistir, de que nome se dê àquela estrutura, é uma estrutura muito bonita, eu passei por lá ontem, bonita e aparentemente muito qualificada tecnicamente para que dê resposta a essa demanda, né, essa necessidade de internamento. Eu confesso que eu não sei qual que é o nível de internamento, é só enfermaria, não é... A informação é que são 20 enfermarias. Isso, né? Quer dizer, a ideia é que se espera que esses internados não agravem e precisem de UTI. Vamos torcer para isso e orar. E aquela história que a gente repete sempre, sem vacina não há tranquilidade, não há sono.